Espero que vocês estejam bem. Hoje eu quero muito olhar para vocês e depois eu vou enviar todo o PDF, tá bom? Eu quero muito olhar para a cara de vocês e ver se esse é o caminho certo, né, que eu estou seguindo com vocês. Eh, Esse domingo a gente está falando sobre abundância, né, a mentoria dessa abundância tomada. E eu achei muito simbólico, né, porque eu comecei a perceber, eu não sei se vocês também estão percebendo isso, que o livro ele está falando muito e costurando muito do que a gente está trazendo aqui, de uma outra forma, mas que tem uma mesma costura, né. Eu fiz algumas perguntas e eu quero começar com elas, tá bom? Alguém definiu a aula como legenda em inglês, então dá uma olhada aí, tá bom? Ó, perguntas importantes que eu trouxe para vocês, tá? Que é: o que me impede de ser próspera? Como eu comunico a minha criatividade? Qual a minha prática de devoção? Luciano, o que que isso tem a ver com abundância? Se você não responder essas perguntas, deixa essas perguntas fluírem aí. Desde os tempos imemoráveis, nós aprendemos a nos adequar. Nós aprendemos a moldar, a nos moldar. Aprendemos a vestir o silêncio, e não é esse silêncio de plenitude, mas um silêncio como um lugar de não pertenço a esse lugar. Tudo que a gente vê hoje é um grande salto. Eu tô bem lenta hoje, tá bom? Então desculpa eu falar devagar. Então hoje o que a gente vê é um grande salto de consciência, apesar de toda a dor que a gente vê, principalmente no nosso território. O que acontece é que quando a luz desce, todas as coisas se tornam mais claras. O que eu quero trazer hoje é qual é o seu real sonho. Não, eu não quero que você só alcance um território, eu quero que você caminhe por ele, que você brilhe nele. Você é a própria Você é a pioneira da sua própria jornada. Você precisa parar de andar pelos trilhos e abrir a sua própria trilha. E para isso, essas perguntas precisam ser respondidas. Quando a gente pensa na abundância e ela é muito ampla, é uma pena que a gente tenha que se fazer essa pergunta o tempo todo. O que que é abundância para mim? Em algum momento lá para trás, eu falei um pouco sobre o cérebro humano, essa incrível máquina que desenvolve um sistema de atalho para poder fugir de coisas que eu não tenho muito domínio. Nosso cérebro é essa catedral de milhões de galáxias neurais e um mestre de eficiência. Só que para nos proteger, ele vai esculpir atalhos. E eu falei muito sobre o piloto automático, que é o tempo todo fazendo a mesma coisa. Eu vou fazer a costura. Quando a gente entra no piloto automático, eu não consigo olhar para essas perguntas e trazer isso como uma referência muito profunda. Nós temos como uma herança de sobrevivência que nos manteve vivas, mas que hoje nos mantém adormecida. E esse piloto automático é um piloto do esquecimento da nossa própria grandeza. Nós vivemos em um transe inconsciente, onde decisões que deveriam ser cruciais
não são tomadas na versão mais poderosa de nós, mas na versão mais adormecida de nós mesmos. Muitas vezes esse piloto automático se senta na beira da estrada esperando um salvador, uma estratégia mágica, alguém que te tire disso. Você quer ver um piloto automático disso? É jogar na Mega Sena. Não estou dizendo que você não pode fazer isso, mas esse é um piloto automático que diz: "Eu preciso de uma solução vinda de fora". Mas, Lu, o que que essas perguntas, né, eu estou olhando de lado que eu estou olhando para as perguntas, mas o que essas perguntas têm a ver com abundância? Qual a minha prática de devoção? É porque não há uma vida de abundância fora do caminho devocional. Uma coisa está conectada à outra. Quando eu começo dizendo o livro tem um grande paralelo do que a gente está trazendo aqui, é esse ponto, quando ele fala que a mãe natureza é plena de abundância, a gente esqueceu desse relicário de poder. Então, quando você diz assim: "Luciana, a minha vida está muito ruim", né, eu tô vamos pensar na abundância financeira, tá? Eh, Vamos pensar na abundância financeira, depois a gente pensa em outros tipos de abundância. Mas quando a gente, por exemplo, pensa na abundância financeira, nossa, eh, e linka isso com a sua prática devocional, se você mantém uma prática integrativa, com um olhar profundo, não tem como a sua vida não ser de abundância. Eu tenho um lema que eu digo assim: "Eu não quero me preocupar com o dinheiro". E não é que eu não faço as minhas planilhas, e não é que eu não estudo economia, não é isso. É que o trabalho que eu faço não é sobre o quanto eu ganho, mas o quanto eu posso mover para o mundo. E a grande lei da abundância é: aquilo que eu recebo, eu preciso partilhar no mesmo fluxo. O que acontece com todo mundo é que vocês não partilham no mesmo fluxo. Então, a abundância começa a ficar escassa. E essa pergunta da prática da devoção significa que o teu caminho interior, o teu caminho, quando eu falo devoção, eu não estou falando de religião, que o teu caminho interior, ele tem que estar alinhado com a tua prosperidade. Porque não, senão, imagina, eu sempre faço essa reflexão para vocês e eu vou continuar fazendo só para porque é a única que me vem aqui, né? Eu sempre digo assim: imagina se eu tivesse aqui em pleno domingo, preocupada em dar isso e na segunda-feira eu tenho que pagar uma conta que eu não tenho dinheiro para pagar. Você acha que eu estaria inteira com vocês? Quando a prática do caminho interior está afinado com a prática do caminho exterior, que é a abundância da vida, você se alinha. Lembra quando eu contei para vocês dos pilares da abundância? Se a ação que está na borda está alinhado com o meu propósito, que é o meu caminho espiritual, não tem como você não ter o recheio do bolo dentro, que é o quê? Impactar as pessoas e abundância em todos os sentidos. Porque o propósito, ele não é você ganhar bem e fazer o que gosta. O grande propósito é eu me tornar mais perto do que o meu espírito deseja conciliar aqui. Quando eu digo como está a sua prática, e eu falei isso lá no acho que todas vocês fazem parte da roda de leitura. Assista essa roda de leitura da última ou é a penúltima, agora não estou lembrada, mas
que eu disse assim: você não barganha, você não precisa de barganha. Ah, eu vou acender tantas velas, tantas coisas, porque eu desejo isso. Eu sinto muito lhe dizer, mas eu também já fiz parte disso. A minha vela aqui não é barganha. Não é barganha, é presente para Nanda Mai, não é barganha. Só que se você vai na igreja, se você vai na igreja católica, na igreja evangélica, se você vai no Saravá, qualquer lugar, a maioria dos votos são votos de barganha. Isso não é ruim, tá bom? Eu não estou dizendo que isso é ruim. Eu só estou dizendo que esse nível de tomada de consciência não é o mesmo nível de tomada de consciência da frequência da abundância. Às vezes isso é bom para curar uma dor, para curar uma perda. Faça tantos banhos, acende tantas velas. Isso vai te ajudar a sair desse lugar que você está. Isso não é ruim. Isso é, eu caí no buraco, alguém estendeu uma corda e eu estou subindo por ela. Só que quando eu saio desse lugar, a minha comunicação não pode ser sempre essa. Porque senão você não entra nessa frequência. Eu não sei se eu estou me fazendo entender o que me chega aqui, tá bom? Depois vocês me dizem, eu estou olhando a cara de vocês. A criatividade, ela é uma manifestação do propósito, da devoção. Quanto você é criativo, você cria coisas e possibilidades que você nem imaginava. Mas, aí vou costurar com isso aqui. Mas se eu estou no piloto automático, eu não tenho o pulso de criatividade. Portanto, eu também não vou ter devoção. Eu vou sentar lá, vou dormir. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Isso é devoção? Ou Pai que está aí no céu, santificado é o teu nome. Olha que diferença. Percebe como eu convoco? E eu não estou convocando porque eu estou dizendo assim, ô Jesus, vou fazer esse mantra, eu vou fazer essa oração durante a quaresma e eu quero que a minha vida... É lógico que nos nossos momentos de descida, pode ser que eu tenha que fazer isso. Jesus, senta aqui do meu lado que a coisa está feia, amigo. Vem aqui, vamos resolver isso aqui. Mas eu não vivo nesse lugar. E é essa sacada, vocês também não podem viver. Hoje, quando eu penso na minha vida, e o mundo não tá fácil, né? As coisas não tão fáceis no mundo, e a gente sabe disso. Mas quando eu olho como eu construí uma escola de 12 anos, eu olho como eu construí minha casa, eu olho a forma que eu transito, eu penso, nossa, eu sou muito abundante. E aí eu penso na minha espiritualidade abundante, eu penso na saúde da minha casa abundante, eu penso, nossa, eu recebi o maior bênção hoje. Hoje eu recebi o maior fluxo de abundância que alguém pode receber na vida. Ó, agora que eu lembrei disso. Eu voltei para minha casa hoje no carro com o Léo e disse, Léo, olha, porque eu fico pedindo para o Léo olhar, né? Porque ele é diferente de mim. Eu falo, olha para isso. Olha que coisa mais linda que a gente recebeu. Isso é um lugar de muita abundância. Mas o problema é que a gente não reconhece as coisas como abundância, a gente reconhece como acaso, como. Você percebe? A gente não reconhece como abundância. E eu reconheço o tempo todo como abundância. É Deus dizendo para mim: toma mais um pouco. Só que quando eu não reconheço essa manifestação de Deus, toma mais um pouco, eu tô tão no piloto automático que as coisas até aproximam de mim. Mas eu não consigo nem tomar posse, porque eu tô... Taca, 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 taca. Então, como sair do piloto automático? Vamos pensar que você pega o carro todo dia, na mesma rua, sai e faz a mesma coisa. Para com isso.
Penteio o cabelo sempre com a mão esquerda, vou pentear com a direita. Eu tomo sempre um café com leite e saio correndo. Não, não vai mais fazer isso. Como se tornar mais consciente todas as suas ações? Esse é um ponto. Lembre-se que empreender a própria vida, e eu trouxe isso lá atrás, que é uma frase da Dulce Magalhães, que empreender a própria vida é, na verdade, beber da sabedoria. É entender que empreender não é sobre abrir um negócio, abrir uma empresa, mas sobre abrir a sua própria alma. É a arte de ser gestora do seu próprio propósito. Como você tem cuidado do seu maior ativo, a sua vida. Então, não dá mais para desviar do caminho. Sua missão não pode ser um fardo. E a bússola que impede você pode se perder nas suas neblinas de expectativa. Então, você pensa assim, eu preciso ajustar, vamos pensar na abundância relacional? Tipo, nossa, eu preciso arrumar um relacionamento. Mas eu estou só na neblina da expectativa. Aí eu espero que, ó, o cara nem chegou. Mas eu desejo que, ó, blá, 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 blá. Aí você cria uns zilhões de expectativa. Tipo, isso são completamente barreiras, muros que você vai colocando. Ninguém, ninguém, ninguém vai alcançar você. Ninguém vai alcançar você. Então, o que eu quero que você pense, a Samantha falou aqui, a gente fica esperando as coisas grandes para se sentir bem, mas esquecemos que a vida acontece nos detalhes. Não existe a frase melhor para o que você me trouxe, Samantha. É isso. Agradeça e veja a grandiosidade em todas as coisas. Se eu te contar o que me aconteceu hoje, pode ser que você diga assim: ah, Lu, mas tipo, isso acontece tudo. Tipo, normal, você é muito amiga da fulana, natural que isso aconteceria. Sabe assim? Eu vejo o que é sagrado em todas as coisas. Em todas as coisas. E eu não sou perfeita, mas eu tô muito longe de ser. Eu tenho as minhas dores, as minhas falhas, às vezes eu sucumbo também, né? Quantas vezes eu sento, a semana passada estava assim, eu sentei e fiquei em oração pelo mundo e fico receosa do que vai acontecer, né? Mas eu não perco a minha vontade. A minha missão, ela não é um fardo. A minha missão não é um fardo. Eu estava hoje, fui buscar a Lari, que ela dormiu na casa de uma amiga, né? Aí a gente foi buscar, eles moram num condomínio também que é uma delícia, no meio da mata, assim, bem mais fechado que o meu. E eu estava falando isso para o Léo, nossa, a minha necessidade de ir mais, se isolar um pouco mais, estar num lugar ainda mais reservado do que é o que eu tô hoje. E a gente estava falando disso. Aí eu estava conversando com eles, e aí o Léo brincou e fez assim: a Luciana, se deixar, ela monta uma empresa todos os dias. Todos os dias ela tem algo novo. Nossa, criei uma coisa, olha, que se eu pegar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, dentro, óbvio, daquilo que eu amo fazer, né? E eu dei risada disso, porque é isso mesmo. Eu faço isso mesmo. Ele falou assim: Meu, você acabou de fechar uma empresa, você já está pensando em montar umas 4. De lá para cá, você já montou 4 empresas. Ai, porque a minha missão não é um fardo. Eu quero que vocês entendam que vocês são merecedoras. Eu quero que vocês pensem no labirinto do merecimento. A diferença do o labirinto, ó, eu vou mudar o que eu vou falar. A diferença do labirinto do mérito e do oceano de merecimento. A diferença do mérito e do merecimento. Para muitas mulheres, a sensação do mérito, ela está muito atrelada à ideia de que nós precisamos provar o nosso valor. Existe uma armadilha sutil chamada mérito.
Eu não estou dizendo que você não tem que mostrar o seu valor, mas eu não posso estar a minha vida não pode estar atrelada ao mérito. Porque quando minha vida está atrelada ao mérito, o valor da mulher é pesado na balança do sacrifício. A produtividade é incessante. Agora há uma corrida exaustiva para chegar lá no topo dessa montanha. Você precisa fazer mais para valer algo. É isso que a mente fala quando você se conecta com mérito. E aí, eu vou ler aqui a Evelyn. Eu tenho dificuldade de tomar posse do merecimento em todos os sentidos da minha vida. Ah, vou explicar. Olha que engraçado, Evelyn, eu não tinha lido a sua mensagem antes, e você convocou a palavra merecimento, e eu trouxe, eu não tinha lido. Tá vendo? Estamos conectados. O oceano de merecimento é você entender que você tem, enfim, você precisa entender que você é merecedora, como um oceano. Tem, sabe? É infinito, sabe? Agora, se eu fico presa ao mérito, o merecimento, ele, diferente do mérito, que o mérito diz, você precisa fazer mais para valer algo. Então, toda vez que eu falo de abundância, de saúde financeira ou de qualquer coisa, mesmo relacional, qual é normalmente o que vocês pensam? Ah, eu não quero fazer esse esforço. Não é isso? Ah, outro dia eu falei isso para Camila. Camila, você quer arrumar uma relação, mas filha, você tem que ser estratégica, tem que fazer isso, 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 isso. Aí eu só vejo ela fazer assim, ó. Ai, como quem dizer, isso me cansa. Sabe assim, ai, me cansa esse jogo, me cansa. Aí eu digo, não, não dá para cansar, porque se você está cansado quando nem começou, é sinal de que está colocando energia do mérito e não do merecimento. Ai, Luciana, mas eu agora estou pensando em minha. Ó, eu vou falar isso com todo respeito, tá? E pode ser que daqui a 10 anos eu mude o que eu vou dizer agora. Então, escuta com respeito. A pessoa que diz para mim assim, ó, eu me aposentei e não vou fazer nada, ela passou a vida inteira fazendo por mérito. Porque para mim, se aposentar não é parar. Se aposentar e dizer assim, ó, tá bom, cumpri esse legado aqui. Mas o que mais eu posso? Porque eu não acredito que minha vida termine aos 80 anos, nem aos 90, nem quando eu morrer. A minha vida é infinita. Então, por que que eu acho que eu. Você percebe essa crença? Então, por outro lado, o merecimento, do outro lado, o merecimento é o mergulho no oceano da graça, Evelyn. Eu, o tempo todo, estou aberta a receber as graças. Você sabe por quê? Porque, puxa, eu não sou a melhor filha, mas eu tento ser a melhor todos os dias. Sabe, eu me reconstruo, eu mudo, eu estudo, eu medito. E não porque eu quero barganha, é porque eu quero me aproximar mais do meu espírito. E automaticamente você vai receber graças. Eu não peço, mas você recebe. Olha, eu não pedi o que me aconteceu esse final de semana, mas chegou. O merecimento é o seu direito, é direito seu. O seu maior merecimento é de você ser feliz em todas as áreas da sua vida. E dá trabalho, é uma construção. A gente acha que as coisas acontecem assim. Ah, e a Luciana teve isso aqui, construiu isso aqui, porque ó, foi assim. Foi um baita trabalho. Mas por que, que eu não tenho esse lugar de quero me aposentar? Porque a minha missão e o meu propósito estão muito alinhados com o meu espírito. Às vezes o físico cansa, mas a minha mente não. Eu não tenho vontade de parar. Então, o merecimento não é um. Não, você tem que pensar que o merecimento não é um prêmio pelo seu esforço.
Merecimento é o reconhecimento da centelha divina. Equilibrar essas forças do mérito, do merecimento, é o grande segredo alquímico. Se você quer conquistar por orgulho, eu lembro quando escuta com amor, lembra que eu trouxe isso para vocês, né? Às vezes eu falo da minha vida, é para compor, para vocês entenderem que eu posso me aproximar de vocês. Mas eu lembro quando eu comprei a minha casa, os meus pais, eu sofria muito bullying, já disse isso para vocês, né? Que eu sofria muito bullying, porque eu sempre fui muito diferente das minhas duas irmãs. E eu lembro de uma vez, eu quase não lembro, eu lembro de poucas coisas, mas eu lembro de uma vez, sei lá, eu tinha acabado de entrar na faculdade, estava no primeiro ano. Aí entrou um amigo do meu pai e ele disse: Ah, e aí, suas filhas fazem faculdade? E eu não estava perto, eu estava na cozinha. Ele disse assim: a minha filha mais velha, ela está fazendo veterinária, já está no quinto ano. Aí ele pulou, eu. Aí ele fez assim: a minha filha mais nova está fazendo direito, as duas doutoras. O que que faz? Ah, ela faz educação física. Aquilo me marcou para a vida e me deixou uma ferida, porque eu já era esquisita. Só que eu lembro quando eu trouxe a minha mãe para ver a minha casa. E eu lembro o exato momento quando ela abre a janela da minha sala e ela diz para o quintal da minha casa, diz, esse é o quintal do vizinho? Eu falei, não, é o meu quintal. Nossa, Luciana, sua casa é muito grande. Naquele momento, eu entendi o que era mérito. Só que naquele exato momento eu também tive a consciência, há 6 anos atrás, que acabou. Eu não quero mais fazer nada, porque eu senti na hora que ela falou, eu não fiz tudo isso porque eu queria mostrar para os meus pais. Mas inconscientemente, na hora que ela fala isso, me dá um, tipo, sabe? Me dá um negócio em mim como um acalento de mérito. Naquele dia, eu lembro quando ela foi embora, eu fui escrever. Porque eu disse, eu não quero nunca mais ter que fazer as coisas e sentir que eu fiquei muito bem dela ter se sentido orgulho disso. Porque eu não quero depender disso. Então, quando a gente fala de mérito, a gente precisa olhar. Eu quero ter orgulho por quê? Porque eu não fui aceita, porque eu fui mandada embora, porque meu pai, porque minha mãe, porque eu mesma. Tá bem? Vou ler aqui. A bússola das. Eu quero falar da bússola, preciso ouvir isso. Veio à tona. Sim. É desfrutar a vida. É desfrutar a vida. Com responsabilidade. Cada uma de nós é guiada por uma tapeçaria de emoções. Então, quando eu falo sobre isso, a gente precisa transportar emoções que estão escondidas e que, quando acontece alguma coisa, isso vem à tona. Por exemplo, vamos pensar que eu briguei com a Cíntia, ou eu não briguei, mas nós tivemos um. Ficou meio estranho esse nosso conversê aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer é tomar para mim. Me incomodou, porque não é sobre a Cíntia. Isso, porque eu queria que ela é minha amiga, eu queria que ela sentisse orgulho, eu queria ser parte, não sei o quê. Isso é um problema meu. As suas emoções são fios de uma tapeçaria sagrada. Isso quer dizer o quê? Que elas não podem ser obstáculos a esses pequenos entraves que acontecem na sua vida. O, aí, esse é um ponto que conecta você com o mérito. O segundo é o medo. O medo não pode ser um inimigo. O medo, ele é um guardião que aponta onde mora o seu crescimento. Acabei de ler aqui a minha cola. A alegria não é um acaso. Ah, eu estou feliz hoje? Conquista, mantenha-se
felicidade como estado de consciência, como uma alegria sem causa. A alegria é o sinal verde para o universo. Isso, nossa, um daso indiano falava isso muito. Ativa esse estado de alegria sem causa, porque isso é um ativamento. A alegria, ele é uma passagem para você conquistar o quê? Não é um mérito. Para você conquistar o teu merecimento. Eu tenho alegria para a vida. Eu me alegro da vida. É um estado de consciência. Tá bem? Eu acho que não vai dar para falar tudo que eu trouxe, então eu vou parar aqui. Eu trouxe muito mais coisa hoje, olhando no meu caderninho aqui, e, puxa, não vai dar. Porque se eu entrar nessa segunda parte agora, eu não posso terminar ela até, eu não posso falar até terminar. Então, nós vamos fazer o seguinte: a gente vai parar aí, e eu vou fazer o exercício, e eu vou trazer o que eu separei aqui. Eu posso mandar depois. Isso aqui, que é o inventário das sombras, tá? Conseguem ver? O inventário das sombras é onde a abundância se perde, tá? Qual dessas afirmações mais ecoa no silêncio do seu peito? A sombra, lealdade ancestral. Afirmação do diagnóstico. Lealdade ancestral, quando eu falo de lealdade ancestral, é a pessoa que quer ser leal à família. Tá o tempo todo ajudando todo mundo. Não estou dizendo que não é para ajudar os parentes, não é isso. Mas é um lugar mais do que ajuda. Eu não consigo. Ah, dona Camila, isso pode te servir. Eu não consigo voar, porque eu fico o tempo todo tentando achar que eu tenho que levar meus irmãos juntos. Ou eu fico o tempo todo tentando achar que, puxa, eu não posso ser maior que meu pai, eu não posso ser maior que minha mãe. Então, a lealdade ancestral está aqui. Sinto culpa quando ganho mais ou vivo melhor que meus pais. E aqui, pais, famílias e irmãos. Qual é o medo oculto? Medo de ser excluída do clã. Medo de não ser aceita. Tá bom, eu ia trazer um exemplo, mas vou ficar com aqui. A segunda sombra, a boa menina. Qual é a afirmação? Tenho dificuldade em cobrar caro ou dizer não a pedidos de desconfortos. Medo de ser julgada como gananciosa ou má. Gente, eu tinha o primeiro. Eu tinha o primeiro. Lealdade. Eu ficava pensando como eu podia ser maior que meu pai. Como eu podia prosperar mais do que ele. Percebe? E aí eu liberei isso. Quando eu liberei a lealdade ancestral, eu liberei a boa menina. Eu era, como eu queria ser aceita, eu dizia sim para tudo. E eu tinha dificuldade de dizer não para as pessoas, porque eu dizia sim para os meus pais. Você tem que ser assim? Sim. Você tem... Até que eu comecei a quebrar, a ser mais rebelde, né? A ser mais rebelde. E aí, quando eu comecei a ser mais rebelde dentro da minha casa, dizer eu não quero isso, não aceito isso, o que que acontece? Os pais te colocam para fora, literal ou não, né? E aí você começa a passar a dizer não mais para as pessoas à sua volta, independente, né? O medo de ser julgada não é só de ser como gananciosa ou má, de você também não ser aceita. Nossa, aquela pessoa não compreende, não me entende. Sabe o que tem o fluxo da abundância? Eu não espero validação de ninguém. Eu não espero nada, eu não espero que vocês saiam daqui e digam para mim, nossa, que isso foi incrível. Eu não preciso de estrela no caderno, nem de ninguém. Não é que queira. Nossa, que legal saber que vocês gostaram. Não é sobre isso. É o que o meu ego não fica esperando validação.
Porque se meu ego estiver esperando validação, eu estou prendendo abundância, tá? Terceiro, martírio. Se o dinheiro vier fácil, sinto que não é merecido, ou que algo ruim vai acontecer. E, Karen, essa é para você. Medo de perder o valor através do descanso. Se eu paro de trabalhar, não pode, né? A gente tem isso, essa crença. Se você andar no Parque Vila Lobos, que a maioria de vocês estão aí perto, no Parque Vila Lobos, na segunda-feira, à 1 da tarde, você fica olhando se alguém vai te encarar e dizer, nossa, que vagal, né? 1 da tarde andando no parque. Percebe essa crença? Essa é a crença do martírio. A inveja oculta. Crítico mentalmente, critica mentalmente mulheres ricas, achando que elas são fúteis ou desonestas. Tá errado aqui a frase. Depois eu corrijo para enviar para vocês. Então, a inveja oculta. Nossa, mas precisa ir viajar toda vez para a Europa? Também é demais, hein? Percebe? É uma crítica, na verdade, quando você olha e tenta criticar outra, que na verdade você estava querendo fazer a mesma coisa. O medo de admitir o próprio desejo de brilhar. Essa frase é melhor do que a minha explicação. Medo de admitir que você deseja brilhar. Medo do sucesso. Prefiro ficar nos bastidores, ser muito vista me traz ansiedade. Observa isso? Não quero. Por quê? Porque se os holofotes estão para mim, eu tenho responsabilidade sobre isso. Medo de perseguição e de julgamento público. Lembra que eu falei para vocês que eu não quero nenhuma estrela no caderno? Porque eu também não ligo que as pessoas falem mal de mim, né? Eu falei isso para vocês. Jesus tinha só 12 discípulos. Ele não tinha zilhões de seguidores. E com os 12, quando ele morre, ó, os 12 vão embora. Só fica ali Maria Madalena, né? Que não está nem inclusa muito nesses 12 aí, percebe? Não suficiente, não suficiente. Sinto que preciso de mais um curso, mais um título antes de prosperar. Olha, que eu acho que isso é para Samantha, hein, Sá? Medo do vazio interno e da exposição da imperfeição. Tipo, acho que nunca é suficiente. Lembra da frase, é melhor feito do que bem feito. Vai e se joga. Tem uma outra frase que diz assim, você aprende quando você ensina. É isso. Espiritualismo tóxico. Sinto que cobrar pelo meu dom espiritual ou criativo é algo impuro. Medo da matéria e da desconexão com o divino. Isso, para mim, é muito profundo, sabe? Porque é isso. A gente acha que, mas vai dar um círculo de meditação, vai fazer um saraval. É como que os centros se mantêm, né? Tem gente que acha normal entrar num centro de umbanda e não levar nada e não comprar nada do centro. Tem gente que acha normal. E é isso, essa é a espiritualidade tóxica. Você vai no centro, a pessoa te dá um passe, o trabalhador tá lá, e como que sustenta aquela casa? Leva uma vela, leva uma flor, né? Compra alguma coisa da lojinha do centro, isso serve para qualquer coisa. Vou parar por aqui, depois eu mando a transmutação e como tecelar as 7 sombras, tá? Eu tinha bastante coisa. Vou ver se eu gravo um outro vídeo e envio para vocês com a continuação disso aqui. Pode ser? Para eu não me estender muito, porque eu sei que vocês amanhã têm coisas aí. Então, eu vou abrir aqui vou dar uma pausa, vou abrir. Não, eu não paro nunca, Evelyn. Vamos embora.